o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, Meus momentos e os dias meus, meu respirar e os sonhos meus, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu
Boa noite. A paz, amada igreja. Alguns avisos aqui importantes. Primeiro, dia 22/6, teremos o nosso jantar para casais. Será uma bênção. Outros que nós já tivemos aí foi assim, muito bom, tremendo, né? E o casamento, ele precisa de uma manutenção. Ele precisa de uma renovação. E é esse o nosso tema. Nós vamos ter uma renovação do seu compromisso de casamento. Será uma bênção, não percam. No final do culto, pode me procurar o pastor Pedro, qualquer um de nós aí, líderes aí, para poder fazer sua inscrição. Porque são poucos casais. Nós estamos com aproximadamente 15, né, ou 18 casais mais ou menos. E são só 30. Então aproveita, faz dia 22 agora. Vai ser excelente. Já está chegando ali os mantimentos para a cesta básica. E a nossa ação social da igreja não pode parar, né? A fé sem obras é o quê? Morta, né? Nós somos salvos pela graça, mas nós temos a obrigação de abençoar outras vidas, né? Está colaborando com aquele que está passando fome. E essa igreja tem prestado esse serviço com muita alegria. E nós não falhamos nos nossos trabalhos, graças a Deus. Procuramos não falhar, né, nos nossos trabalhos ministeriais, principalmente ação social também, muito importante. Traga a sua cesta básica, traga o alimento não perecível. É muito importante a sua contribuição. E como introdução do culto aqui, a leitura bíblica do Salmo 86, verso 9, diz assim: todas as nações que tu formastes virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas-se feitos maravilhosos, só tu és Deus. A palavra nos fala aqui de uma coisa interessante, esse verso, né? As nações se voltarão para a adoração ao Senhor. Hoje de manhã eu falei do salmo que Davi falou que a gente tem que adorar a Deus, mas como uma obrigação de tantas coisas que Deus realiza em nossas vidas. Tantas coisas que Deus fez, nós temos a obrigação de adorá-lo. É algo que coloca no salmo: adorai-o, adorai-o. É para nós adorarmos o Senhor. E aqui fala de nações, de governo. Todos os governos se dobrarão na presença do Senhor. Todas as nações. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor com alegria. Amém. Irmãos, a gente está com um pequeno, grande problema técnico aqui hoje, da projeção. Os meninos estão ali atrás tentando. É um problema no cabo, né? Mas isso não vai nos impedir de adorar o Senhor, amém? As músicas são conhecidas, e se você não conhece, você tem um celular, né? Então a primeira canção, vamos ficar de pé, por favor, é Rio de Vida. Chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Quero Deus, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida
sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Próxima canção que você veio preparado para ofertar e dizimar. Vamos agradecer a Deus. Antes de cantarmos essa canção, vamos fechar os nossos olhos. Eu tenho certeza que se você for parar e pensar na sua vida, você vai ver o cuidado, a fidelidade do Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ofertar, de dizimar e, acima de tudo, de ofertar o nosso coração, para que o nosso coração esteja sempre diante do Senhor e toda a glória seja dada a Ti. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus, e te agradecemos. Amém. As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Talentos, tudo, porque dele, por ele.
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a sempre. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada pela liberdade que nós temos de abrir os nossos lábios e declarar todas as tuas glórias. A tua palavra nos diz: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. E obrigada porque nós somos parte da tua criação. Nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. E cabe a nós dar glórias, louvor e engrandecer o nome do Senhor. Obrigada pela oportunidade que temos. E em teu nome nós oramos. Amém. Vamos declarar mais uma vez? A Ele a glória, a Ele a glória, por tudo que temos, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória te daremos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando voltou ali a projeção, o pessoal, glória, glória. Ficou muito apropriado com a música que a gente estava cantando. Graças a Deus, louvor muito abençoado, meus irmãos. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer a leitura do livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Nós estamos numa série de mensagens, cujo o tema é justamente esse: graça
em tempos de aflição. E Daniel capítulo 6 é um relato muito conhecido por todos nós, que é a sua experiência ali com Deus na cova dos leões. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler a partir do verso 1. O rei Dario, ou Dário, resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o seu reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram, nossa única chance é de encontrar algum motivo para acusar Daniel, e isso será em relação às leis do seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário, ou Dario, vive para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários e conselheiros e também governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes ao dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. Ó rei, o rei nos assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar a Deus, ao Deus dele, 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram junto ao rei e disseram, ó rei, o Senhor assinou essa ordem conforme a lei dos medos e dos persas, e nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo,
O Deus a quem você serve tão fielmente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões, junto com suas esposas e também os seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario enviou essa mensagem a povos de todas as raças, nações, línguas, em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino não devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Senhor nosso Deus bendito, Pai amoroso, te damos graças pela tua palavra e nessa noite pedimos a tua iluminação, pedimos a tua graça, pedimos a tua inspiração. Ó Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, e que o nosso coração seja um terreno fértil, para que essa palavra nessa noite possa cair nele, produzir muitos frutos para a sua própria glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história muito conhecida e cativante, ela tem início quando, ali por volta de 586, nós temos então, historicamente falando, o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, invadindo definitivamente Jerusalém. Israel já tinha passado por uma situação de exílio em 722 com o Império Assírio, mas esse império apenas havia levado a parte do reino do norte de Israel ali, e levado cativo aquelas pessoas, mas não tinha chegado às portas de Jerusalém. Mas foi Nabucodonosor que definitivamente, por conta da rebelião do povo, tomou, portanto, Jerusalém, e como todo o império que ele fez, ele espoliou a Jerusalém, levando ali suas riquezas e todos os seus recursos, mas também ele resolveu levar as mentes mais brilhantes, mais pensantes de Jerusalém para o seu reino. E nessa leva, Daniel, então, foi transportado para a Babilônia, assim também como os seus três amigos, Azarias, Misael e Ananias. Não é? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os nomes que eles receberam ali já no Império Babilônico. Daniel foi chamado de Beltesazar. A palavra do Senhor diz que Daniel se destacava, inclusive, dos seus amigos, porque ele propôs no seu coração não se contaminar de forma alguma com as iguarias do rei, o que implicava afirmar que ele resolveu não se aculturar. Ele resolveu não beber da cultura do povo babilônico, que tinha a ver não apenas com a dieta, com a alimentação, mas tinha a ver com a adoração dos seus próprios deuses, inclusive. Daniel, então, queria se manter puro diante de Deus, e, a despeito de estar distante de Jerusalém, ele continuava fiel e com o coração fiel, assim como seus irmãos e seus amigos, à lei de Deus. E ele prosperou, porque o espírito de sabedoria do Senhor estava de uma forma muito rica sobre ele. Ele prosperou, portanto, no reino de Dario. E esse rei começou a gostar muito de Daniel, porque ele percebia a graça de Deus sobre ele. E o que Dario fez com Daniel? O promoveu, como nós lemos aqui no capítulo 6, para que ele começasse a governar junto com outros administradores o reino. Só que Daniel era tão bom de serviço
ele era tão competente, tão iluminado pelo próprio Deus, que ele começou a se destacar desses administradores. E o rei, ao ponto, ele adquiriu tamanha confiança por conta da sua competência diante de Dario, que Dario começou a pensar em colocá-lo sobre todo o seu governo. Irmãos, e quando a gente começa a falar sobre poder e jogos de poder, e isso é mais antigo do que andar para frente, né? O poder, ele tende à corrupção. E o desejo de poder absoluto corrompe absolutamente. E esses administradores foram movidos por esse espírito invejoso muito grande e começaram a tramar contra Daniel. E começaram a pegar na filigrana, ali na picuinha mesmo, cada atitude administrativa de Daniel, para ver se ele escorregava em algum ponto específico. Mas Daniel não era apenas competente, ele era também leal a Dario. Ele fazia tudo ipsilíteris, tudo certinho, tudo bonitinho, como mandava a lei dos medos e dos persas. Ele administrava com fidelidade e o reino prosperava em suas mãos. Então, esses homens invejosos, irmãos, um parênteses, a inveja, ela é terrível. Esses homens invejosos, então, pensaram, olha, a única forma da gente derrubar esse homem é encontrar uma brecha na sua fidelidade a Deus. Porque se tinha algo que era mais precioso para Daniel do que ser obediente aos homens, era obedecer a Deus. E eles, então, sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao seu Deus, e o que eles fizeram? Olha, rei, faz um decreto, 1 mês, apenas 1 mês, para que todos, se forem orar, orem apenas ao Senhor, não orem a homem nem outro Deus, apenas ao Senhor. E é evidente que Dario, com um coração também com vaidade e tudo mais, falou, puxa vida, 1 mês dedicado às orações só para mim, né? Quando você está num alto poder, você acha que você se torna Deus, se torna divino. Ele, então, fez esse decreto, movido, inclusive, pelo seu orgulho, né? Mas, por outro lado, ele sabia, de uma forma muito esperta e cabiciosa, que tinha inveja envolvida naquela trama, ele estava armando uma pegadinha para Daniel, e dito e feito. A palavra do Senhor diz que, mesmo Daniel sabendo do decreto, mesmo ele sabendo que o rei havia decretado que não se poderia orar para ninguém a não ser ele não mudou de cara, não mudou seu comportamento, abriu a janela, subiu para o andar superior da sua casa e orava voltado para Jerusalém, porque ele não se esquecia que ele estava em situação de exílio, que Babilônia não era a terra dele. Aqueles homens fotografaram, colocaram no Facebook, colocaram no YouTube, né? Fizeram vários posts com Daniel, orando em várias posições, em vários momentos, e mandaram tudo para o rei. O rei abriu a sua timeline e estava lá, Daniel orando, e não tinha jeito, ele era culpado, ele realmente não tinha como sair fora daquele decreto. O rei tentou, de toda forma, livrar Daniel, apagar os posts, mas não tinha jeito, já tinha sido replicado, até que o rei, então, cedeu àquela pressão, a despeito de gostar de Daniel. O rei, então, manda que a sua ordem seja cumprida. Daniel é lançado na cova dos leões, e os leões, irmãos, não são leões adestrados, mansinhos, gordinhos. Esses leões eram deixados ali em privação de alimento, justamente para que, quando a sentença fosse cumprida, os leões famintos, né, vissem Daniel todo bonitinho, com as iguarias, que ele não comia do rei, mas comia os legumes e ficava gordinho e bonito, né? Daniel ia ser um prato feito ali para os leões. Lançaram Daniel na cova e colocaram e rolaram uma grande pedra sobre aquele lugar. A palavra do Senhor diz que o rei não dormiu a noite toda e passou a noite em claro e em jejum, pedindo para que Daniel fosse livrado. No dia bem cedinho, na manhã bem cedinho, o rei vai então até a cova e grita: ó Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso do seu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde te livrar das garras do leão? E, para surpresa do rei, para alegria do rei, a palavra do Senhor diz que Daniel falou: ó rei, vive para sempre. Aquela fala foi música no ouvido de Dario. E ele falou: olha, rei, eu não pequei contra ti, e diante do meu Deus também não foi encontrado em mim absolutamente nada, né? Eu sempre fui fiel. E o rei, então, manda que a pedra seja removida. Daniel sai
daquela cova, e aí pega os amiguinhos de Daniel e joga os amiguinhos de Daniel, né, os amiguinhos entre aspas, né? Assim com a sua família, seus filhos. O rei foi muito radical, quis acabar com toda a descendência daquelas pessoas, e a palavra do Senhor diz que os leões já de imediato já devoraram, já trituraram os ossos daqueles invejosos, né? E o rei fez esse decreto para que ninguém mais agora pudesse adorar, senão adorar ao rei de Israel, porque ele é o único que pode salvar. Muito bem, essa história, irmãos, a palavra do Senhor diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. E é inevitável a gente ouvir essa história e nos identificarmos com ela. Nós também nos identificamos porque nós estamos nesse mundo em situação de exílio. Nós vivemos em um mundo extremamente hostil ao Evangelho de Jesus. E não raro, quantas vezes Deus permite que a gente também seja lançado em covas de leões. Muitas vezes nós somos lançados nessas covas por causa de uma língua invejosa, de alguém que quer competir conosco, de pessoas malignas. Irmãos, é difícil admitir, mas muitas pessoas são malignas por opção. Às vezes a psicologia vai dizer, essa pessoa não é má, mal foram os pais que criaram ela, né? Sempre fica terceirizando culpa. Mas nós conhecemos e entendemos muito bem que tem muitas pessoas que vivem no lar, tudo certinho, os pais bons, e elas fazem opção pela maldade, elas fazem opção pela crueldade, elas fazem opção pela rivalidade. Tem pessoas que nos odeiam de graça, e talvez você esteja cercado, ou seja cercado de pessoas que não gostam de você, que se pudesse jogava você de cabeça para baixo na cova dos leões. E quantas vezes nós somos oprimidos por conta da nossa fidelidade, irmãos? Por conta do nosso desejo de agradar a Deus, nós temos a oportunidade de vender a nossa primogenitura por um prato de lentilhas, nós temos a oportunidade de nos contaminar com as iguarias do rei, nós temos a oportunidade de dar um jeitinho no nosso trabalho, para a gente ficar bem com o nosso chefe, nós temos a oportunidade de dar um jeitinho para que a gente não perca os nossos amigos. E quantas vezes nós somos colocados na berlinda, nós somos colocados em situação de cheque. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é que quando nós estivermos em situação assim, nós precisamos confiar no Senhor e jamais negociar a nossa integridade. Sim, nós temos compromisso com os homens, nós devemos ser leais às pessoas, nós devemos, no que depender de nós, ter paz com todos os homens, mas acima da nossa paz com os homens, nós precisamos ter o nosso coração lavado na inocência e na pureza, e nós precisamos obedecer mais a Deus do que aos homens. E muitas vezes essa obediência nos custa caro, gente. E muitas vezes Deus não nos poupa de sermos lançados nas covas dos leões. E permite que a gente passe por essa situação limite. Ele não nos poupa do sofrimento, ele não nos poupa da angústia. Imagina, em certo aspecto, o pavor de Daniel, vendo aqueles leões ferozes, e ele ali podendo negar, ele podendo se omitir um mês apenas. Ele poderia simplesmente deixar de orar a Deus por um mês, mas ele não negociou, meus irmãos. E a pergunta para nós essa noite é: qual é o nosso preço, né? Qual é o preço da nossa fidelidade? Nós temos um limite para a nossa fidelidade, ou nós realmente temos uma fidelidade inegociável diante de Deus? Se nós não temos preço, nós não nos vendemos, nós não barganhamos, nós estamos com Deus a despeito de qualquer situação, haja o que houver, não importa as consequências, a nossa fidelidade com Deus não pode ser comprada pelo nosso conforto. O medo não pode ditar a nossa conduta. O medo de perder emprego, o medo de perder amizade, o medo de perder reputação não pode ser maior, meus irmãos, do que a nossa fidelidade ao Senhor nosso Deus. E Daniel não negociou, nós não devemos negociar também, sabendo que pela misericórdia de Deus, mesmo que Ele permitir que a gente seja lançado na cova dos leões, se nós formos fiéis ao Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor vai dizer que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, Ele vos proverá livramento, de sorte que você consegue suportar. Deus vai te dar o livramento. Deus não vai te abandonar
Deus, a despeito de você ser lançado na cova dos leões, Ele estará com você na cova dos leões e Ele vai te salvar. A salvação pertence ao Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, mas por que nós podemos receber de Deus o livramento? Por que Daniel foi livre da cova dos leões? Essa é uma boa pergunta, não é? Porque você pode pensar assim, Daniel foi livre da cova dos leões porque ele foi fiel ao Senhor. Porque ele não se contaminou com as iguarias do rei. Mas, absolutamente, meus irmãos, Deus não nos livra porque nós somos bons e nós somos santos. Deus não nos livra porque nós não pecamos, nós somos impecáveis, porque nós sabemos a nossa história. É difícil você encontrar no livro de Daniel uma escorregada de Daniel, mas nós sabemos que todos pecaram e carentes estão e separados estão da glória de Deus. Assim como Daniel pecou, nós também pecamos. Mas por que nós podemos confiar no livramento e no socorro de Deus para nós? O Martinho Lutero vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que em cada página das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é capaz de você ver a figura de Jesus Cristo. Cristo está presente em toda a página das Escrituras. E nós que conhecemos um pouquinho do Antigo Testamento, nós sabemos que o Antigo Testamento é cheio de tipos, cheio de imagens acerca de Jesus. Nós temos Davi como tipo de Jesus, nós temos Moisés como tipo de Jesus, e Daniel também, o profeta Daniel, é um tipo de Jesus também. Porque Jesus, meus irmãos, é o verdadeiro Daniel. Porque assim como Daniel saiu de Jerusalém e foi para uma situação de exílio na Babilônia, Jesus não deixou uma cidade humana, ele deixou o esplendor da sua glória. Ele saiu da Jerusalém celestial, se a gente pode dizer assim. E ele veio a esse mundo que está em situação de exílio e de escravidão. Ele deixou a sua glória por mim e por você. E ele veio a esse mundo e, embora fosse tentado ali no deserto, ele resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias deste mundo. Ele se manteve puro, verdadeiramente puro por mim e por você. E por causa da sua fidelidade, homens invejosos, religiosos invejosos, homens sedentos de poder, e não se enganem, que são símbolos de mim e de você, porque fomos nós, meus irmãos, que entregamos Jesus à morte por causa dos nossos pecados, por causa das nossas mazelas, por causa do nosso orgulho. Então, antes de nós culparmos os fariseus, os religiosos, os poderosos desse mundo, a Pilatos, nós somos culpados, fomos nós que pregamos os cravos nas mãos de Jesus Cristo. Os nossos pecados fizeram isso. Mas Jesus foi entregue a homens maldosos. E ele foi lançado também na cova dos leões, na cruz do Calvário. Mesmo sendo fiel e sendo puro, ele foi lançado na cova dos leões. Mas aqui há uma radical diferença para Daniel, para mim, para você e para Jesus. Porque na experiência de Daniel, Deus o livrou das garras do leão. Na minha experiência e na sua experiência, muitas vezes, Deus permite que a gente vá para a cova dos leões, mas Ele nos livra das covas dos leões. Mas com Jesus, não. O Santo de Deus foi lançado na cova dos leões, mas ali Deus não fechou a boca dos leões. Na cruz do Calvário, Jesus foi totalmente devorado. O fogo santo da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Jesus foi moído e foi triturado por causa dos nossos pecados, meus irmãos. O castigo que nos traz a paz, que nos dá o livramento, estava sobre Jesus. Jesus é o verdadeiro Daniel de Deus, que foi enviado a esse mundo para morrer no nosso lugar, para que nós conseguíssemos hoje ser livres da boca do leão. Mas ele era o santo e o campeão de Deus. E Deus ressuscitou a Jesus. Eu acho lindo essa imagem, porque a palavra do Senhor diz que foi jogada uma grande pedra sobre a cova dos leões, e Dario passou a noite de jejum, mas de manhã cedinho,
O que isso remete para você? Não sei se era domingo, mas quem sabe fosse um domingo, não é? De manhã cedinho, Dario chega ali na cova dos leões e diz: ó, Daniel, Deus livrou você? E Daniel respondeu: ó, rei, vive para sempre. Eu imagino a ressurreição de Jesus Cristo, quando aqueles anjos foram enviados e aquela pedra rolou e o leão rugiu. Porque se há um leão mais vigoroso e mais violento que os leões desse mundo, mais poderoso e mais feroz do que os leões que ameaçaram Daniel, mais poderoso e mais feroz do que os leões que nos ameaçam dioturnamente, é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o grande Aslan, descrito por C.S. Lewis. O leão rugiu de dentro da sepultura. E a morte foi tragada, violentamente estraçalhada, porque ali Deus, de forma radical, condenou a morte, o inferno, os demônios. Todos eles foram lançados na morte para que eu e você pudéssemos ter vida. É isso que nós vamos celebrar nessa noite, meus irmãos. A ceia do Senhor não é uma celebração de morte apenas, mas é uma celebração de vida. Deus nos livrou das garras do leão. Essa é a boas novas. Então não se desanime na sua cruz. Não se desanime nos seus sofrimentos. Olhe para Jesus de Nazaré, o campeão de Deus. Ele morreu, mas ele também ressuscitou por mim e por você, para que nós pudéssemos agora, participando dessa mesa, celebrar a sua vitória. É por isso que Paulo vai dizer: nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós merecíamos ser devorados pelo leão, mas Deus fez com que Jesus fosse devorado. Mas Jesus, por fim, gritou mais alto, e de forma gloriosa e poderosa, ele devorou os leões que nos devoravam, para que eu e você pudéssemos agora celebrar a nossa nova vida, a vida que temos no seu nome. Feche seus olhos e vamos orar, e já nos preparando para o momento da ceia. A palavra do Senhor diz que nós precisamos, antes de participarmos da mesa, precisamos examinar o nosso próprio coração. Faça isso agora. E responda para Deus: onde está o seu coração? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem confiado no Senhor? Você tem entendido o significado do pão e do cálice, do sangue e do corpo de Jesus que foi moído por você na cruz do Calvário? Você tem confiado no Senhor ao ponto de ser lançado na cova dos leões, sabendo que Ele está com você ali? Ó, meu irmão, a ceia do Senhor também é o momento de nós renovarmos a nossa esperança, a nossa certeza. Talvez você tenha chegado aqui tão fraco, tão desanimado diante de tantos problemas, de tantas lutas. Esse é o momento também de você se lembrar que você é mais do que vencedor, meu irmão. Cristo já venceu no seu lugar. Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida em seu nome. E é isso que nós fazemos agora quando nós vamos participar dos elementos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, te damos graças por essa mesa. Te damos graças pela sua presença. Te damos graças por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá. Ó Deus, que nessa noite todos os nossos medos, os nossos inimigos sejam devorados. Assim como participarmos agora da mesa do Senhor, ó Deus, que possamos declarar justamente isso. Em Cristo somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Ó Deus, que esse amor possa encharcar nossa alma, possa ser a âncora da nossa fé, para que, ó Deus, nessa segunda que se inicia, Senhor, nessa semana que se inicia, o Senhor possa renovar a nossa esperança e que os nossos olhos sejam colocados no seu sacrifício. Purifica-nos por causa de Jesus Cristo, Senhor, para que possamos participar dessa mesa. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar o pastor